Descobrindo os segredos do Templo Kailasa, uma jornada de mistérios e maravilhas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. Hoje falaremos sobre uma aventura emocionante enquanto nos lançamos em uma jornada para desvendar os segredos do Templo Kailasa, uma maravilha antiga esculpida nas rochas das montanhas de Ellora, na Índia. Imagine-se cercados por mistérios e grandiosidade enquanto nos aproximamos deste monumento colossal que desafia a compreensão humana. O Templo Kailasa é mais do que uma estrutura arquitetônica, é um portal para o passado, um testemunho vivo da habilidade e da devoção dos antigos construtores. Mas aqui está o verdadeiro enigma. Como a estrutura tão monumental foi esculpida em uma única rocha maciça, desafiando os limites da engenharia antiga? Como esses artesãos antigos conseguiram esculpir cada detalhe intrincado sem auxílio de tecnologias modernas? O Templo Kailasa tem alguma relação com civilizações perdidas ou avançadas? Como a iluminação natural foi projetada e mantida dentro do Templo Kailasa ao longo dos séculos? À medida que nos aprofundamos nessa jornada, seremos transportados para uma época em que a fé e a criatividade se uniram para criar algo verdadeiramente extraordinário. Vamos explorar o significado religioso por trás das inúmeras esculturas e símbolos que adornam as paredes do Templo Kailasa, mergulhando na mitologia e nas lendas que o cercam. Prepare-se para serem envolvidos por um mundo de intrigas e mistérios, onde cada inscrição e cada detalhe arquitetônico revela uma história por trás da história. Então, junte-se a nós nesta jornada de descoberta enquanto desvendamos os segredos do Templo Kailasa e nos maravilhamos com sua beleza atemporal. Venha, vamos começar nessa aventura juntos! Tópico 1. O Templo Kailasa, uma maravilha esculpida na rocha. Ao adentrarmos no majestoso Templo Kailasa, somos instantaneamente transportados para um mundo de maravilhas e mistérios. Imagine-se diante dessa proeza arquitetônica esculpida nas rochas das montanhas de Ellora, na Índia, e permitam-se ser envolvido pela grandiosidade desse monumento único. Localização e história. O Templo Kailasa está localizado em uma área remota das montanhas de Ellora, na Índia, um local que por si só já desperta curiosidades. A escolha desse local específico para a construção do templo levanta uma série de questionamentos intrigantes. Por que os antigos escolheram esta região isolada para erguer uma estrutura tão monumental? O que os motivou a empreender um empreendimento de tal magnitude em um local tão desafiador? A história do Templo Kailasa remonta a séculos atrás, quando a civilização hindu florescia na Índia. Sua construção é atribuída ao rei Rashtrakuta Krishna I, que reinou no século VIII. No entanto, o início da construção e os detalhes precisos sobre sua construção continuam a ser objetos de debate entre historiadores e arqueólogos. A magnitude e complexidade da estrutura do Templo Kailasa deixam os estudiosos perplexos até os dias de hoje. Esculpida em uma única rocha maciça, o templo é uma obra-prima da arquitetura e da engenharia antiga. A técnica utilizada para esculpir o templo, assim como as ferramentas disponíveis na época, são temas de especulação e fascínio. Ao explorar a história do Templo Kailasa, somos levados a uma jornada pela antiguidade da Índia, onde a fé, a arte e a engenhosidade humana se uniram para criar algo verdadeiramente extraordinário. A história deste templo não apenas nos cativa, mas também nos convida a refletir sobre o significado cultural e espiritual que ele carrega até os dias de hoje, testemunhando as glórias de um passado distante.
Cavernas interligadas em Ellora. As cavernas interligadas em Ellora são uma característica fascinante que adiciona outra camada de mistério e complexidade ao local. Ellora é famosa por suas cavernas escavadas na rocha, que inclui não apenas o templo Kailasa, mas também uma série de templos budistas e jainistas. O que torna Ellora verdadeiramente única é a forma como essas cavernas estão interligadas, criando um complexo labirinto subterrâneo que se estende por uma grande área. Essas cavernas interligadas foram escavadas ao longo dos séculos por várias comunidades religiosas, incluindo hindus, budistas e jainistas, cada uma deixando sua marca na paisagem rochosa de Ellora. Ao explorar essas cavernas, os visitantes são levados a uma jornada através do tempo e das tradições religiosas, encontrando esculturas, pinturas e arquiteturas que refletem as crenças e as práticas espirituais de diferentes períodos históricos. Além de sua importância religiosa e cultural, as cavernas interligadas de Ellora também são um feito impressionante de engenharia e escultura. A habilidade e o trabalho árduo necessários para esculpir essas cavernas na rocha só aumenta o fascínio e a admiração por este local único. Significado religioso. Explorando a lenda e o significado espiritual do Templo Kailasa. Além de sua impressionante arquitetura, o Templo Kailasa detém um profundo significado religioso para os devotos hindus, que os consideram um local sagrado e reverenciam sua história lendária. A lenda por trás da construção do templo é tão fascinante quanto a sua estrutura monumental, despertando a curiosidade de todos os que a ouvem. A narrativa mais proeminente sobre a construção do Templo Kailasa remonta aos tempos antigos, quando o rei Rashtrakuta Krishna I, inspirado por uma visão divina, encomendou sua construção como uma expressão de sua devoção ao Senhor Shiva. Segundo a lenda, o rei ordenou a escavação do templo de Kailasa na rocha, com a ajuda de milhares de devotos, que trabalharam incansavelmente para trazer à vida essa maravilha arquitetônica. A história conta que o rei Krishna I estava determinado a construir um templo que rivalizasse com o próprio monte Kailash, a morada do Senhor Shiva no Himalaia. Assim, o templo Kailasa foi esculpido nas rochas das montanhas de Ellora como uma homenagem à divindade suprema do hinduísmo. Essa narrativa mítica não apenas acrescenta uma camada extra de fascínio à história do templo, mas também reflete a profunda devoção e fé que permeavam a sociedade da época. No entanto, a lenda vai além do simples ato de construção. Conta-se que, enquanto os artesãos trabalhavam incessantemente nas rochas de Ellora, enfrentando desafios e obstáculos aparentemente insuperáveis, uma série de milagres ocorreram. Disse que o próprio Senhor Shiva interveio para auxiliar na construção do templo, manifestando-se em diversos momentos para orientar e inspirar os trabalhadores. Um dos episódios mais célebres da lenda é o relato da aparição de uma misteriosa figura divina que se materializou diante dos trabalhadores em um momento de desespero. Com uma aura divina resplandecente, a figura exalava uma sensação de paz e serenidade, dissipando os temores e incerteza dos trabalhadores e renovando-lhes a fé em sua missão sagrada. Essa história, transmitida de geração em geração, não apenas acrescenta um toque de magia e mistério à narrativa do Templo Kailasa, mas também ressalta a profunda devoção e conexão espiritual que os antigos indianos nutriam pelo Senhor Shiva. Tópico 2. Segredos arquitetônicos e engenharia desafiadora.
desvendando os mistérios por trás do Templo Kailasa. Adentrar no Templo Kailasa é como entrar em um mundo de maravilhas arquitetônicas e desafios de engenharia que desafiam até mesmo os padrões modernos. Este monumento, esculpido inteiramente em uma rocha única, não só é uma prova da habilidade extraordinária dos antigos artesãos, mas também é uma fonte inesgotável de curiosidades e enigmas a serem desvendados. Desafios técnicos. A engenharia que desafia o tempo. Ao olharmos para o Templo Kailasa, somos imediatamente confrontados com uma pergunta intrigante: como os antigos artesãos indianos conseguiram esculpir uma estrutura tão monumental diretamente na rocha? Este é apenas o começo dos mistérios que envolvem a construção deste templo. Imagine os desafios enfrentados por esses artesãos sem o auxílio das tecnologias modernas. Desde a seleção do local até a escultura meticulosa dos detalhes arquitetônicos, cada passo da construção do Templo Kailasa exigiu uma habilidade e precisão extraordinárias. Uma curiosidade fascinante sobre a construção do Templo Kailasa é a suposta velocidade com que foi concluída. Segundo algumas lendas, o templo teria sido esculpido em apenas 18 anos, uma conquista impressionante considerando a escala e a complexidade da obra. Esta história alimenta ainda mais o mistério em torno do templo e desperta curiosidade sobre as técnicas e métodos utilizados pelos antigos construtores. Outra curiosidade fascinante está relacionado à precisão da escultura nas paredes do Templo Kailasa. Apesar de terem sido esculpidas há mais de 1000 anos, as figuras e entalhes exibem uma detalhada e intrigante precisão que desafiam a capacidade dos métodos de escultura da época. Como os antigos artesãos indianos conseguiram esculpir detalhes tão delicados sem o uso de tecnologias avançadas? Esta é uma questão que continua a intrigar os arqueólogos e historiadores até os dias de hoje, destacando a habilidade e o conhecimento técnico extraordinários dos construtores do Templo Kailasa. Estas curiosidades adicionais sobre os desafios técnicos enfrentados na construção do Templo Kailasa destacam ainda mais a incrível habilidade e engenhosidade dos antigos artesãos indianos. Cada mistério não resolvido nos convida a contemplar a magnitude da complexidade humana e a maravilha da criatividade e engenhosidade dos construtores do passado. Quantidade de pedras retiradas. Uma curiosidade intrigante é a ausência dos resíduos da escavação nas proximidades do templo. Ao contrário do que seria esperado, não foram encontrados grandes depósitos de rochas ou detritos resultantes da escavação maciça necessária para criar esta estrutura monumental. Isso levanta questões sobre como os construtores lidaram com os resíduos e como conseguiram remover grandes quantidades de rocha sem deixar vestígios. Estima-se que mais de 200.000 toneladas da rocha foram escavadas para esculpir esta maravilha nas montanhas de Ellora. Isso equivale a mais de 10 vezes o volume de rocha retirado para a construção da grande pirâmide de Gizé, no Egito. Essa quantidade monumental de pedra removida levanta questões sobre como os antigos construtores conseguiram realizar uma tarefa tão colossal com as ferramentas limitadas disponíveis na época. Sistema de drenagem. Um aspecto menos conhecido, mas igualmente fascinante, é um sistema de drenagem elaborado do Templo Kailasa. Apesar de ter sido esculpido diretamente na rocha, o templo possui um sistema de drenagem eficiente que evita a acumulação de água durante as chuvas. Canaletas e canais cuidadosamente esculpidos nas paredes dos templos direcionam a água para fora da estrutura, garantindo sua preservação ao longo dos séculos. Este feito engenhoso destaca o nível de planejamento e habilidade técnica dos antigos construtores.
Precisão e detalhes. A beleza oculta nas esculturas e relevos. Enquanto exploramos as intrincadas esculturas e detalhes arquitetônicos do Templo Kailasa, somos transportados para um mundo de beleza e significado que desafiam a compreensão convencional. Cada escultura, cada relevante, cada entalhe nas paredes do templo conta uma história única e reflete uma profunda compreensão estética e religiosa. Uma curiosidade fascinante sobre o Templo Kailasa é a simetria perfeita de suas estruturas e a harmonia presente em seu design. Apesar de ter sido esculpido manualmente, cada elemento do templo exibe uma precisão impressionante, desafiando as limitações da tecnologia da época. Essa habilidade excepcional dos antigos artesãos indianos é um testemunho da devoção e maestria que dedicaram à construção deste monumento sagrado. Enigma do Templo Subterrâneo. Uma curiosidade que intriga os pesquisadores é a presença de um templo subterrâneo abaixo do Templo Kailasa. Este templo, conhecido como Shiva Kailasa, foi descoberto mais tarde e possui características arquitetônicas e esculturais igualmente impressionantes. A relação entre esses dois templos, assim como o propósito do templo subterrâneo, permanecem envoltos em mistério, gerando especulações sobre sua função e significado na complexa paisagem religiosa de Ellora. Desafios da iluminação. Outra curiosidade notável é a engenhosidade por trás do sistema de iluminação do Templo Kailasa. Apesar de sua localização dentro de uma rocha maciça, o templo é surpreendentemente bem iluminado, com a luz do sol penetrando em seus corredores e câmaras interiores. Os construtores do templo projetaram cuidadosamente aberturas e janelas estrategicamente posicionadas para permitir a entrada de luz natural, criando um ambiente luminoso e inspirador dentro da estrutura esculpida na rocha. Tópico 3. Curiosidades ocultas e mistérios não resolvidos do Templo Kailasa. Ao explorar o Templo Kailasa, nos deparamos com uma série de curiosidades e mistérios que adicionam uma camada extra de fascínio a esta maravilha arquitetônica. Vamos mergulhar mais fundo e investigar alguma dessas curiosidades ocultas e mistérios não resolvidos que cercam esse magnífico templo esculpido nas rochas de Ellora, na Índia. Intrigantes inscrições, segredos nas paredes de pedra. As paredes do Templo Kailasa são adornadas com uma miríades de inscrições e símbolos enigmáticos que desafiam nossa compreensão. Por exemplo, há uma série de inscrições em sânscritos nas paredes do templo que até hoje não foram totalmente decifradas. Alguns pesquisadores sugerem que essas inscrições podem conter informações sobre as doações feitas para a construção do templo, enquanto outros especulam que elas podem conter registros históricos ou até mesmo mantras religiosos. No entanto, o verdadeiro significado dessas inscrições permanecem um mistério, alimentando a curiosidade e o debate entre os estudiosos. Possíveis origens. Um enigma no tempo. Outro mistério que envolve o Templo Kailasa é a incerteza sobre suas origens exatas. Por exemplo, enquanto a maioria dos historiadores concordam que o templo foi construído durante o reinado do rei Rashtrakuta Krishna I no século VIII, algumas teorias sugerem que sua origem pode ser muito mais antiga. Um exemplo e hipótese de que o templo foi originalmente uma caverna natural que foi esculpida e transformada em um local de adoração ao longo de várias gerações. Essa teoria desafia as noções convencionais sobre a história do templo e lança luz sobre a possibilidade de suas origens possam ser ainda mais antigas e complexas do que se pensava anteriormente.
Simplicidade das ferramentas utilizadas. Uma curiosidade intrigante sobre o templo Kailasa é a aparente simplicidade das ferramentas que foram utilizadas para a sua construção. Considerando a escala monumental do templo e os detalhes intrincados de suas esculturas, é surpreendente imaginar que os antigos construtores teriam usado apenas martelos, cinzéis e alavancas rudimentares para esculpir essa obra-prima. Essa curiosidade levanta questões sobre a habilidade e a engenhosidade dos artesãos da época e nos faz refletir sobre as técnicas e os métodos precisos que foram empregados na construção do templo. Preservação da estrutura ao longo dos séculos. Outro aspecto fascinante do templo Kailasa é a notável preservação da estrutura ao longo dos séculos. Apesar de ter sido esculpido há mais de 1200 anos, o templo permanece em excelente estado de conservação, com muitos dos detalhes arquitetônicos e esculturas ainda intactos. Esta incrível preservação levanta questões sobre materiais e técnicas de construções empregados pelos antigos artesãos indianos, bem como sobre o ambiente geológico único de Ellora, que contribuiu para a durabilidade do templo ao longo do tempo. Significado astronômico e geométrico. Uma curiosidade intrigante é o possível significado astronômico e geométrico incorporado ao design do templo Kailasa. Alguns estudiosos sugerem que as dimensões e proporções do templo podem ter sido cuidadosamente planejados para refletir conceitos astronômicos ou geométricos sagrados. Por exemplo, a disposição das esculturas e a orientação do templo podem ter sido alinhados com eventos astronômicos importantes ou padrões geométricos simbólicos. Essa interpretação adiciona uma camada extra de complexidade e significado ao templo, convidando os visitantes a contemplar sua conexão com o cosmos e os mistérios do universo. Mistérios subaquáticos. Uma curiosidade menos conhecida são os mistérios subaquáticos que cercam o templo Kailasa. Alguns pesquisadores acreditam que existem câmeras subterrâneas e passagens secretas sobre o templo que ainda não foram completamente exploradas. Essas especulações levantam questões sobre possíveis descobertas arqueológicas e tesouros escondidos que podem estar aguardando para serem revelados sobre as águas que cercam o templo. Esses mistérios subaquáticos adicionam uma camada de intriga e emoção à história do templo Kailasa, alimentando a imaginação e o desempenho de exploração. Construído de cima para baixo. Uma das curiosidades mais intrigantes sobre o templo Kailasa é a teoria de que ele foi construído de cima para baixo, o que desafia os métodos tradicionais de construção. Essa hipótese sugere que os construtores começaram esculpindo do topo do templo e gradualmente desceram em direção à base, ao invés de começar do nível do solo e construir para cima. A construção de cima para baixo apresentaria desafios significativos, especialmente considerando a escala e a complexidade do templo. Uma teoria sobre essa abordagem é que ela permitiria aos construtores uma visão clara do design geral do templo enquanto trabalhavam, facilitando a coordenação dos detalhes arquitetônicos e esculturas intrincadas. Além disso, começar do topo poderia evitar o acúmulo excessivo de detritos no nível do solo, tornando o processo de construção mais eficiente. Essa abordagem também levanta questões sobre como os construtores acessariam as partes mais altas do templo durante as fases iniciais da construção. Alguns sugerem que andaimes de madeiras ou rampas temporárias podem ter sido utilizadas para permitir o acesso aos níveis superiores enquanto o trabalho avançava. No entanto, é importante notar que essa teoria da construção de cima para baixo não é amplamente aceita e permanece sujeita a debate entre os estudiosos. A falta de evidências concretas torna difícil confirmar ou refutar essa hipótese, adicionando uma camada adicional de mistério à história do templo Kailasa.
Curiosidades do porquê fizeram em rocha vulcânica. O templo Kailasa é esculpido em uma única montanha de rocha basáltica, que é uma rocha ígnea de origem vulcânica. O basalto é conhecido por sua durabilidade e resistência, tornando-o uma escolha ideal para construções que visavam longevidade. Sua composição mineralógica consiste principalmente em minerais como plagioclássio, piroxênio e olivina, que contribuem para sua cor escura característica. A escolha do basalto como material de construção para o Templo Kailasa foi estratégica, pois permite que as esculturas e detalhes sejam esculpidos com precisão e permaneçam intactos ao longo do tempo. Além disso, a textura uniforme do basalto oferece uma superfície adequada para a realização de intrincados entalhes e inscrições, que são características distintivas do templo. A rocha basáltica também possui propriedades que facilitam a escavação e o esculpimento. Sua natureza relativamente homogênea e sua resistência à erosão tornam possível esculpir detalhes finos e delicados sem comprometer a integridade estrutural da rocha. Isso permitia aos antigos construtores do Templo Kailasa criar uma variedade impressionante de esculturas e ornamentos, demonstrando um alto nível de habilidade artísticas e técnicas. Em suma, o uso do basalto como material de construção para o Templo Kailasa não apenas contribui para sua durabilidade e longevidade, mas também permite a realização de detalhes elaborados que tornam este templo uma maravilha arquitetônica e escultura única. Curiosidade sobre o lado negativo da rocha. O tipo de rocha utilizada na construção do Templo Kailasa é uma curiosidade fascinante e também uma fonte de complicações técnicas. O templo foi esculpido em uma única montanha de rocha basáltica, uma rocha ígnea de origem vulcânica, conhecida por sua resistência e durabilidade. No entanto, embora o basalto seja uma escolha robusta para a construção, ele apresenta desafios únicos devido à sua dureza e textura. Dureza e resistência. O basalto é conhecido por sua dureza e resistência, o que torna a escultura e entalhe mais desafiadores em comparação com rochas mais macias. Os artesãos que esculpiram o Templo Kailasa teriam enfrentado dificuldades significativas ao trabalhar com essas rochas duras, exigindo ferramentas e técnicas especiais para esculpir detalhes intrincados e esculturas elaboradas. Textura irregular. Além disso, o basalto muitas vezes apresenta uma textura irregular e porosa, o que pode tornar o processo de escultura ainda mais complexo. As variações na composição e na estrutura da rocha podem resultar em áreas mais difíceis de trabalhar, requerendo habilidades e paciência por parte dos artesãos. Potencial de fraturas. Outra complicação associada ao basalto é o potencial de fraturas e falhas na rocha durante o processo de escultura. O basalto pode ser propenso a rachaduras e quebras inesperadas, especialmente quando expostos a tensões e pressões durante a escultura. Isso exigiria cuidado extra por parte dos construtores para evitar danos à estrutura em construção. Apesar dessas complicações, os construtores do Templo Kailasa demonstraram habilidade e engenhosidade ao enfrentar os desafios apresentados pelo basalto. A complexidade da rocha só serve para ressaltar a magnitude da conquista humana representada por este templo esculpido nas rochas de Ellora. Suposições de construção, utilização de sistema de apoio. Considerando as complicações associadas à escultura em uma montanha de basalto, é possível que os construtores tenham implementado sistemas de apoio elaborados para garantir a segurança e a estabilidade durante o processo de construção. Isso poderia incluir a construção de estruturas temporárias de sustentação ou o uso de andaimes cuidadosamente projetados. Incorporação de conhecimentos geológicos.
Uma suposição interessante é que os construtores do Templo Kailasa possuíam conhecimentos geológicos avançados, que os auxiliaram na seleção e manipulação do basalto. Eles provavelmente tinham uma compreensão detalhada das características físicas e químicas da rocha, o que lhes permitiram trabalhar com elas de forma mais eficaz e eficiente. Essas suposições nos fornecem uma visão intrigante do processo de construção do Templo Kailasa e destacam a engenhosidade e habilidade dos antigos construtores indianos. Tópico 4. O mistério da origem e dos construtores do Templo Kailasa. O Templo Kailasa é envolvido por um mistério intrigante relacionado à sua origem e os construtores responsáveis por essa impressionante façanha arquitetônica. Neste tópico vamos explorar algumas suposições e teorias que cercam esse enigma fascinante. Suposições sobre os construtores. Uma das suposições mais difundidas é que o Templo Kailasa foi construído por artesãos e escultores indianos altamente habilidosos, cujo trabalho foi encomendado por um rei ou patrocinador rico. Esses construtores teriam sido mestres em técnicas de escultura e arquitetura, capazes de transformar a rocha basáltica em uma obra-prima intrincada e monumental. No entanto, apesar dessa teoria predominantemente, a identidade específica dos construtores e o processo exato pelo qual o templo foi concebido e construído permanecem obscuros. Teorias sobre a origem. Quanto à origem do Templo Kailasa, existem várias teorias e especulações. Alguns historiadores acreditam que o templo foi construído durante o reinado do rei Rashtrakuta Krishna I, no século VIII, como uma expressão de devoção ao Senhor Shiva. Outras teorias sugerem origens ainda mais antigas, associando ao templo a dinastias anteriores ou até mesmo a períodos pré-históricos. A falta de evidências concretas torna difícil confirmar qualquer uma dessas teorias, deixando a verdadeira origem do Templo Kailasa envolto em mistério. Suposições sobre as técnicas utilizadas. Há também suposições intrigantes sobre as técnicas utilizadas na construção do Templo Kailasa. Alguns especulam que os construtores podem ter empregados métodos avançados de escultura e engenharia, possivelmente utilizando ferramentas e técnicas que ainda não foram descobertas ou compreendidas pelos estudiosos modernos. Essa teoria sugere um nível surpreendente de conhecimento técnicos e habilidades por parte dos antigos construtores, desafiando as noções convencionais sobre as capacidades tecnológicas da época. Suposições míticas. Além das suposições históricas e técnicas, existem também suposições de naturezas mais míticas e espiritual relacionadas ao Templo Kailasa. Alguns devotos acreditam que o templo foi construído por divindades ou seres celestiais, em vez de humanos, como uma demonstração de sua conexão com o divino. Essas suposições míticas adicionam uma camada adicional de complexidade e mistérios à história do templo, destacando sua importância espiritual e cultural na tradição hindu. Teorias de influências extraterrestres. Uma suposição intrigante, embora mais especulativa, é a teoria de que o Templo Kailasa pode ter sido construída com a ajuda de influências extraterrestres avançadas. Alguns entusiastas da teoria da conspiração sugerem que os construtores do templo receberam conhecimentos e tecnologias avançadas de civilizações extraterrestres, permitindo-lhes realizar uma façanha arquitetônica que seria impossível para os seres humanos da época. Embora essa teoria careça de evidências concretas, ela continua a intrigar e fascinar aqueles que buscam explicações alternativas para os mistérios do Templo Kailasa. Conexões com civilizações perdidas. Outra suposição é que o Templo Kailasa pode ter conexões com civilizações perdidas ou avançadas, que existiram antes da era histórica registrada.
Alguns especulam que os construtores do templo podem ter sido influenciados por uma civilização antiga, possivelmente uma sociedade altamente avançada que possuía conhecimentos e tecnologias superiores aos da época. Essa suposição sugere que o Templo Kailasa pode ser um vestígio de uma civilização perdida, cujos feitos e realizações foram esquecidas ao longo do tempo. Utilização de energia sonora ou vibracional. Uma teoria menos convencional sugere que os construtores do Templo Kailasa podem ter utilizado técnicas avançadas de manipulação de energia, como som ou vibrações, para esculpir a rocha com maior facilidade. Alguns especulam que o uso de mantras ou frequências sonoras específicas poderia ter sido empregado para amolecer a rocha basáltica, facilitando o processo de escultura. Embora essa teoria seja amplamente especulativa e careça de evidências sólidas, ela levanta questões interessantes sobre as possíveis técnicas avançadas utilizadas pelos antigos construtores. Essas suposições adicionais oferecem uma visão ainda mais ampla das várias maneiras pelas quais as pessoas têm especulado e interpretado os mistérios do Templo Kailasa ao longo dos anos. Embora algumas dessas teorias possam parecer mais fantásticas do que outras, todas contribuem para a aura de um mistério e maravilha que cercam esse monumento antigo. Essas suposições e teorias refletem a complexidade e o mistério que cercam o Templo Kailasa. Cada um oferece uma perspectiva única sobre a origem e a construção desse monumento extraordinário, convidando os estudiosos e os curiosos a continuarem explorando e especulando sobre os segredos dessa maravilha arquitetônica. Perguntas que ficam são um enigma. Quem foram os construtores do Templo Kailasa e qual era o seu propósito original? Qual foi a técnica exata utilizada para esculpir o Templo Kailasa nas rochas basálticas? Existem algumas evidências de influência extraterrestre na construção do Templo Kailasa? Como as cavernas interligadas ao redor do Templo Kailasa foram escavadas e qual era a sua função? Por que o Templo Kailasa foi construído em uma única peça de rocha maciça? Existem câmeras secretas ou passagens não descobertas dentro do Templo Kailasa? Qual era a tecnologia exata utilizada pelos antigos construtores para esculpir esculturas tão intrincadas nas paredes do templo? O Templo Kailasa tem alguma relação com civilizações perdidas ou avançadas? Por que o Templo Kailasa foi construído em uma localização tão remota e de difícil acesso? Como a iluminação natural foi projetada e mantida dentro do Templo Kailasa ao longo dos séculos? E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses segredos do Templo Kailasa? O que mais te impressionou? Galera, se vocês estão gostando desse novo formato de vídeo, poste aqui embaixo, eu estou gostando. Se vocês querem mais alguma alteração, também coloque aqui no comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar nesses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.